Querido Deus, neste dia 20 de janeiro de 2025, nos reunimos em comunhão e reverência diante de Ti, gratos pela oportunidade de iniciar esta jornada de oração. Ao nos lançarmos nessa caminhada de fé e esperança, somos guiados pelos exemplos eternos de Abraão, Maria e Pedro, cujas vidas oferecem luz e inspiração para os nossos próprios caminhos. À medida que refletimos sobre suas histórias, sentimos uma conexão profunda com a promessa que o Senhor fez a Abraão, de que ele se tornaria o pai de uma grande nação, e entendemos que essa promessa não se limita ao passado, mas se estende a nós, seus filhos, que buscamos pela transformação e renovação. Ouvimos a Tua voz em meio ao silêncio de nossas incertezas, e nos lembramos de que a fé é a certeza do que não se vê, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É como está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, onde o Senhor chama Abraão, pedindo que ele saia de sua terra e de sua parentela, e vá para uma terra que ele lhe mostraria. Cada passo dado por Abraão foi um ato de fé, um testemunho do poder da esperança que reside em confiar no Senhor, mesmo quando o futuro parecia incerto. Ó Senhor, assim como Abraão, queremos nos despir da dúvida e do medo e nos lançar em direção à Tua promessa, sabendo que, assim como Ele, somos chamados a nos mover em fé. Nos momentos de indecisão, lembramos que Abraão não hesitou, pois sabia que a Tua direção é sempre perfeita e a Tua provisão é abundante. Que essa confiança nos inspire a caminhar com os olhos fixos em Ti, mesmo quando a estrada se torna pedregosa e cheia de obstáculos. Ao meditarmos sobre suas jornadas, sentimos o peso da responsabilidade que é seguir o Teu chamado, e pedimos que nos dê coragem para enfrentar os desafios que virão. Contemplamos também a coragem de Maria, a mãe do nosso Salvador, que, ao receber a mensagem do anjo, não se deixou abalar pelo medo, mas respondeu com um espírito de obediência e entrega. Ela nos ensina que a fé muitas vezes requer um sim quando tudo parece impossível. Como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. Que, assim como Maria, possamos estar dispostos a aceitar o que o Senhor nos propõe, com a certeza de que Ele nos capacitará em cada passo dessa jornada, mesmo quando o caminho parecer obscuro e desafiador. Que possamos imitar a confiança dela, que se entregou sem reservas ao Teu plano, mesmo conscientes das dificuldades que ela enfrentaria ao longo do caminho. Em suas palavras de aceitação, encontramos consolo e estímulo para também dizermos sim às Tuas demandas, sabendo que a Tua graça nos sustentará. E, por fim, lembramos de Pedro, que caminhou sobre as águas ao ouvir a voz de Jesus chamando-o. Essa é uma lição poderosa sobre a importância de manter o olhar fixo em Ti, Senhor, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. Como está escrito em Mateus, capítulo 14, versículo 30, quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Que possamos sempre clamar a Ti em nossos momentos de desespero e incerteza, confiantes de que Tu estás sempre pronto a nos socorrer. Ao olharmos para a história de Pedro, reconhecemos que sua jornada de fé não foi isenta de dúvidas. Ele nos mostra que, mesmo aqueles que têm fé precisam clamar por ajuda quando se sentem à deriva. Que possamos aprender com sua experiência a nunca hesitar em buscar o Teu auxílio, mesmo quando nos sentimos perdidos ou fracos. Ó Deus, neste dia que marca o início da nossa jornada de oração, pedimos que nos ajude a cultivar a fé e a esperança que nos sustentam. Que possamos aprender com Abraão a caminhar em direção à Tua promessa, com Maria a dizer sim ao Teu chamado e com Pedro a confiar em Ti, mesmo quando parece que estamos afundando. Prepara nossos corações para receber as bênçãos e lições que virão a partir desta jornada, e que possamos nos aprofundar em nossa relação Contigo, reconhecendo que a verdadeira esperança e fé não se baseiam nas circunstâncias, mas na certeza de que Tu és fiel e que todas as Tuas promessas se cumprirão. Que, ao longo dos próximos capítulos desta oração, possamos nos sentir cada vez mais conectados a Ti, e que nossos corações sejam transformados, assim como aqueles que nos precederam. Que ao contemplarmos a vida de Abraão, Maria e Pedro, sejamos inspirados a viver a nossa própria jornada com coragem e determinação, sabendo que cada passo dado em fé é um testemunho da Tua fidelidade. Que essa jornada de oração seja um poderoso testemunho de quão longe podemos ir quando temos fé em Ti e esperança em Teus planos. É com gratidão que começamos este dia,
entregando-nos inteiramente a Ti, Senhor. Neste dia 20 de janeiro de 2025, continuamos nossa jornada de oração, buscando a paz e a sabedoria que são guiadas por um propósito divino, e nesse caminho de reflexão, pedimos ao Senhor que nos ajude a cultivar a serenidade em nossos corações. Que a paz que excede todo o entendimento, conforme nos ensina Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos envolva e nos proteja das tempestades que podem nos desviar do caminho da luz. Assim como Salomão, que ao se tornar rei não pediu poder ou riqueza, mas uma compreensão profunda para liderar seu povo, que possamos também ser guiados em nossas decisões pela sabedoria divina que nos permite ver além das aparências, discernindo o que realmente importa. Quando olhamos para a vida de Salomão, vemos um homem que não apenas governou com justiça, mas que também buscou a verdade em todas as situações. Ao orar por um coração sábio, Salomão recebeu de Deus um entendimento que não só enriquecia sua vida, mas também influenciava toda uma nação. Que esta mesma sabedoria, que nos ensina a honrar e amar ao próximo, se faça presente em nossos corações e nos impulsione a agir com integridade e compaixão. Em momentos de dúvida ou desânimo, que possamos nos lembrar da promessa de que se buscarmos a sabedoria como se busca por tesouros, a encontraremos, como está escrito em Provérbios, capítulo 2, versículos 3 a 5. Que possamos ser perseverantes em nossa procura, sabendo que a sabedoria é um dom que enriquece nossa vida e o mundo ao nosso redor. Ao refletir sobre a coragem de Esther, nos deparamos com um exemplo inspirador de como a paz pode ser alcançada através de ações decididas. Esther, uma mulher que se levantou em um momento crítico, nos mostra a importância de estarmos atentos às oportunidades que Deus nos dá para fazer a diferença. Sua história, como narrada em Esther, capítulo 4, versículo 14, nos ensina que, embora possamos sentir medo ou insegurança, é na proteção divina que encontramos nossa verdadeira força. Ela teve a coragem de se colocar entre seu povo e um destino incerto, e assim, nos encoraja a fazer o mesmo em nossas próprias vidas. Que possamos buscar a coragem de Esther em nossos momentos de desafio, confiando que Deus nos posiciona onde precisamos estar para agir e manifestar sua vontade. Que ao nos depararmos com a injustiça ou o sofrimento, possamos lembrar que somos chamados a ser defensores da paz e da verdade em todas as circunstâncias. Lembrando as vitórias de Josué, que liderou o povo de Israel à conquista da terra prometida, encontramos uma poderosa motivação para seguir em frente, mesmo diante dos maiores obstáculos. Josué enfrentou os muros de Jericó não com armas, mas com fé e obediência a Deus. Como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus disse a ele para ser forte e corajoso, e essa mensagem continua a ecoar em nossas vidas. Que a coragem de Josué nos inspire a confiar na providência divina, mesmo quando o caminho parece intransponível. Que possamos levantar nossas vozes e corações em oração, buscando direção e força para enfrentar as dificuldades que nos surgem, sabendo que com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Que a nossa fé se faça presente em cada passo que damos, levando-nos a conquistas que glorificam o nome do Senhor. Neste dia especial, que a paz do Senhor reine em nossos corações e que a sabedoria que vem do alto nos guie em todas as nossas decisões. Que possamos ser portadores dessa paz em nossas interações diárias, promovendo harmonia e compreensão, assim como Salomão fez em sua época. Que cada palavra que proferimos e cada ação que realizamos possa refletir a luz de Cristo, trazendo esperança e renovação para aqueles que nos cercam. Que em nossa jornada de oração possamos nos unir em um espírito de amor e unidade, inspirando-nos na bravura de Esther e na coragem de Josué. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás e ver a obra de Deus em nossas vidas, reconhecendo que a sabedoria e a paz são presentes divinos que nos fortalecem e nos capacitam a fazer o bem. Que nossa vida diária seja um reflexo da confiança que depositamos em Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de toda sabedoria e paz. Que a caminhada que iniciamos hoje nos aproxime mais dele, fazendo-nos instrumentos de sua vontade em um mundo que tanto necessita de amor e compreensão. Que a nossa oração, repleta de fé, nos conduza a um novo patamar de entendimento e coragem, permitindo-nos ser verdadeiros agentes de mudança em nossas comunidades, sempre lembrando que a paz e a sabedoria são frutos do Espírito que operam em nós. Que em cada momento de incerteza, possamos encontrar conforto na certeza de que Deus está conosco, guiando-nos em cada passo,
iluminando nossos caminhos e concedendo-nos a serenidade que somente Ele pode oferecer. Que a nossa jornada de hoje nos enriqueça e nos prepare para os desafios do amanhã, sempre com a paz que vem do alto e a sabedoria que transforma. Neste momento de encerramento da nossa jornada de oração neste 20 de janeiro de 2025, encontramos um espaço sagrado para refletir sobre tudo o que vivemos e aprendemos. Começamos nosso dia imersos na fé e esperança que nos sustentam, inspirados por Abraão, que confiou nas promessas de Deus mesmo quando tudo parecia impossível. Assim como ele, somos chamados a acreditar naquilo que ainda não vemos, lembrando que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ao longo do dia, a esperança foi nossa companheira, guiando nossos passos mesmo diante das incertezas e desafios. Ao meio do dia, buscamos paz e sabedoria, guiados pelos princípios de Salomão, que, ao invés de pedir riquezas, clamou por entendimento para governar o povo. Que possamos também buscar a sabedoria divina em nossas decisões e ações, permitindo que ela nos conduza em cada passo da nossa jornada. Quando buscamos a sabedoria que vem do alto, nos tornamos como árvores plantadas à beira de ribeiros, dando fruto no seu devido tempo, e cujas folhas não murcham, conforme nos ensina o Salmo 1. É nesse espaço de serenidade que encontramos clareza para nossas escolhas e um coração alinhado com a vontade de Deus. Agora, reunindo todas essas experiências maravilhosas, somos levados a contemplar o maior exemplo de amor e vitória, Jesus Cristo, que venceu a morte e nos trouxe a vida eterna. O sacrifício na cruz é o ápice de sua devoção por nós. E sua ressurreição é o nosso ícone de esperança, um profundo lembrete de que mesmo nas situações mais sombrias, sempre há um novo amanhecer. Jesus nos mostrou que as dificuldades não têm a última palavra, e diante de cada luta, podemos nos firmar na verdade de que Ele está conosco, como prometido em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Com esta certeza no coração e com a sabedoria adquirida, assim como Davi enfrentou Golias com coragem e fé, nós também somos chamados a enfrentar nossos gigantes diários, sabendo que não estamos sozinhos. A força do Senhor está conosco, e quando olhamos para a história de Davi, vemos que ele não se deixou abalar pelo tamanho do adversário, mas confiou que a batalha pertencia ao Senhor. Que essa confiança se torne a nossa, para que possamos declarar com coragem: eu irei, pois o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em nossa própria caminhada, podemos nos identificar com Paulo, que, de perseguidor se tornou um dos maiores apóstolos, transformando sua vida através do encontro com o Cristo. Que essa transformação também aconteça em nós, que possamos ser instrumentos de mudança, levando a luz e a verdade a todos que encontramos pelo caminho. Como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Que sejamos nós, esse canal de bênçãos e proclamadores da Boa Nova, anunciando o amor e a misericórdia de Deus a todas as nações. Enquanto concluímos esta oração, que a mensagem central de fé, esperança, paz e coragem ressoe em nossas vidas. Que possamos sair deste momento revigorados e com um novo propósito, dispostos a compartilhar o amor de Deus e a caminhar diariamente em sua luz. Que cada passo que dermos seja guiado pela certeza de que somos amados e que temos um papel especial na construção do reino dos céus aqui na terra. Que sejamos sempre lembrados de que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as principados e potestades, e, por isso, revestidos da armadura de Deus, possamos permanecer firmes e inabaláveis. Recebamos, então, a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, e que a nossa jornada não termine aqui, mas que continue em cada ato de amor e bondade. Que possamos viver com esperança, confiando que cada dia é uma nova oportunidade de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Que possamos ser reflexos do amor divino, levando luz à escuridão e esperança aos que estão perdidos. Que assim seja, por todo sempre. Amém.